Olá, minha aluna, meu aluno, mais uma videoaula aqui do CDF Concursos. Continuamos na nossa trajetória aí de sucesso no regimento interno do Senado Federal. Regimento longo, 413 artigos, 15 títulos e nós estamos exatamente no capítulo 2, no título 3, as atribuições dos membros da mesa. Já vencemos um membro principal, as atribuições do presidente do Senado Federal. Várias atribuições. Agora, nesta videoaula, vamos tratar somente das atribuições dos demais membros da mesa. Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso sumário e ver exatamente o conteúdo dessa nossa videoaula. Atribuições dos membros, primeiro e segundo vice-presidente. Primeiro e segundo vice-presidente, você vai encontrar lá no artigo 52 do regimento e também no artigo 53. Trata das atribuições do primeiro e segundo vice-presidente. O primeiro secretário é aquele que tem um pouquinho mais de atribuição. Um pouquinho mais de atribuição para o primeiro secretário está lá no artigo 54. Já o segundo secretário no artigo 55 do regimento interno do Senado Federal. O terceiro e quarto secretários no artigo 56 do regimento interno do Senado Federal. Vamos seguir aqui na sequência. Quais são essas atribuições, então? De quem estamos falando? Lá da mesa, dos 7 membros titulares, são essas atribuições que veremos aqui hoje. 7 membros titulares, não vai esquecer, né? Você não vai esquecer na sua prova, quando você estiver sentado lá, você vai lembrar do professor Ronaldo Quintanilha falando: o professor cansou de falar, são 7 membros. Um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes, mas não são membros titulares, mas os 4 suplentes estão ali. Então olha aqui, 4 suplentes estão aqui no final, somando aqui 11, um time aí de 11 integrantes aí, mas lembrando sempre que são 7 titulares. As atribuições então, o regimento ele foi muito tímido com relação a definição das atribuições dos demais membros da mesa. Ele tratou muito bem das atribuições do presidente do Senado Federal. Depois, na sequência, ele não trouxe um detalhamento maior em relação às atribuições dos demais membros. O primeiro secretário, a lista é um pouquinho mais extensa. Para os demais membros, você vai perceber que você tem que tomar cuidado, porque a gente já viu questão de prova sobre as atribuições do presidente. Também vimos questão, você vai ver nesta aula, questão sobre as atribuições do primeiro secretário. Os demais membros não têm sido objeto de prova, por isso, atenção, que no seu próximo concurso, a banca pode perceber também isso aí e cobrar uma atribuição desses membros aí que não estão muito bem definidos no regimento, mas podem ser cobrados. Vamos lá então, vamos lá para a atribuição do primeiro vice-presidente. Primeiro vice-presidente, qual é a atribuição? A atribuição mais lógica possível, substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos. Promulgar lei, não promulga projeto de lei, hein, pessoal? Promulgar lei, se o presidente da República não o fizer, nem o presidente do Senado o fizer. Então, essas duas atribuições são do primeiro vice-presidente. Substituir o presidente é a atribuição mais lógica. Se o presidente não estiver presente, quem substitui? O primeiro vice-presidente. Se o primeiro vice não estiver presente, é o segundo vice que vai fazer a substituição. Aí já estamos tratando da atribuição do segundo vice. Então, o primeiro presidente tem essa atribuição. A segunda atribuição do primeiro vice, promulgar lei. É uma atribuição constitucional. Então, está lá na sua prova. O primeiro vice-presidente da mesa do Senado Federal tem todas as suas atribuições definidas apenas pelo regimento interno. Não há nenhuma atribuição definida na Constituição Federal. Na verdade, a Constituição nem mesmo o cita. Está certo ou está errado? Está errada. O artigo 66 da Constituição cita, sim, o vice-presidente do Senado. Cabe a ele promulgar a lei. Se não o fizer, o presidente da República em 48 horas, o presidente do Senado não fizer em 48 horas, resta ao vice-presidente promulgar a lei. A doutrina e alguns estudiosos dizem que esse vice-presidente não tem outra opção. Cabe a ele promulgar. Ele não vai poder abrir mão, né, de promulgar ou não a lei. Ele vai ter que promulgar a lei.
cabe ao vice-presidente, é uma atribuição interessante, ela é constitucional, ela é mencionada no regimento, então você tem que prestar muita atenção nessa atribuição do vice-presidente. Primeiro vice-presidente, passamos aqui ao segundo vice-presidente. E já falamos a atribuição dele, substituir o vice-presidente nas suas faltas ou impedimentos. Então, se não está presente o primeiro vice, o segundo vice-presidente vai assumir, vai fazer as vezes do primeiro vice-presidente. Então, falamos aqui do primeiro vice-presidente e do segundo vice-presidente. Agora, é claro, essas atribuições, elas podem ser maiores. A mesa pode se reunir no início do biênio e definir outras atribuições que não estão listadas aqui no regimento, mas isso não cai na sua prova. Pode ser também distribuídas atribuições administrativas que o regimento não cuidou mais detalhadamente, como fez o regimento da Câmara dos Deputados. O regimento da Câmara traz mais detalhes sobre as atribuições dos membros, principalmente atribuições administrativas, cuidando, por exemplo, do plano de saúde dos parlamentares, cuidando das passagens aéreas. Isso está lá no regimento da Câmara. O regimento do Senado não trouxe. Então, na reunião da mesa, eles vão definir ali outras atribuições, algumas delegações e divisões de tarefas por ato e por normativa interna da mesa, que não vai cair no seu concurso, só se aí o edital trouxer. Se o edital trouxer essa normativa interna, aí teremos que olhar, mas aí o CDF concurso vai ficar atento e vamos lançar também aí um módulo ou alguma aula adicional tratando dessa normativa adicional. Mas geralmente não cai esses regramentos internos, o que vai cair é o regimento, e o regimento não trata de competência definida administrativamente entre os membros da mesa. As competências do primeiro e vice estão aqui dispostas e você tem que prestar atenção muito bem nelas, ok? Então agora você vai olhar as atribuições do primeiro secretário da mesa do Senado Federal. Depois do presidente do Senado Federal, o regimento tratou com mais cuidado e deu mais atribuições ao primeiro secretário. O primeiro secretário, vamos aqui no slide dar uma olhada. O primeiro secretário, cabe a ele ler em plenário. Então, o primeiro secretário vai fazer a leitura da documentação recebida, das proposições que deram entrada, se o autor da proposição não tiver feito a leitura. Ele também faz a leitura dos pareceres das comissões. Então, em regra, quem faz a leitura é o primeiro secretário. Então, cuidado. O primeiro secretário, então, é a porta de entrada. A primeira secretaria é a porta de entrada também das correspondências e documentação que entram no Senado. Então, a gente segue aqui para o próximo item. Ó. Entrada, chegou a documentação, esse secretário, cabe a ele despachar a matéria do expediente. E a correspondência que recebe, também entra pela primeira secretaria, chefiada aí pelo primeiro secretário. E ele assina a documentação de saída. E aqui que pode estar a sua questão de prova. O primeiro secretário assina todas as correspondências que saem do Senado Federal. Errado alternativo. Por quê? Porque não é ele que assina todas. Dependendo da correspondência, aí você vai ter que consultar lá no regimento. Eu vou anotar aqui, ó, lá no regimento, no artigo das competências do presidente, artigo 48, você vai olhar o inciso 29. No 48.29, vai apresentar o seguinte. No 48.29, há correspondências que o próprio presidente do Senado Federal assina. Correspondências endereçadas aos presidentes de outros poderes, a governadores. Tem itens lá que você tem que prestar atenção, que essas correspondências não é o primeiro secretário que assina. Atenção, essas correspondências são assinadas pelo próprio presidente do Senado Federal. Ok? Então, lê, despacha, recebe as correspondências, assina as de saída e assina também as atas e sessões secretas. Nós vamos ver um quadrinho depois, resumo, tratando desses casos aqui da ata de sessões secretas, que também são assinados pelo primeiro secretário. O primeiro secretário, cabe a ele rubricar a listagem com o resultado da votação. Então o primeiro secretário proclama o resultado e rubrica o resultado? Não. A proclamação do resultado final da votação é feita pelo presidente do Senado Federal. Encerrou a votação, aperta o botãozinho, consolida o resultado, olha para o placar lá e faz a proclamação do resultado. Vai ser gerado um relatório, uma ata. Quem vai assinar essa ata, quem vai rubricar é o primeiro secretário. Ele rubrica essa listagem do resultado. A gente continua aqui, ó. Expedir as carteiras de identidade. Então, os senadores tomaram posse, entregaram a documentação, fizeram o registro no livro, será expedida a carteira de identidade. Quem
Quem emite a carteira, então, é o presidente do Senado. Errado. Quem emite a carteira é o primeiro secretário. As bancas gostam de misturar essas competências. Trazer competência que é do presidente e inserir ao primeiro secretário, ou levar as competências do primeiro secretário ao presidente ou aos demais membros. Então presta atenção, emissão de carteira de identidade para senador é competência do primeiro secretário. Na sequência, a gente vai fazer o seguinte, fazer uma questão de prova. Uma questão de prova do Senado Federal para policial legislativo, aí um cargo muito bom de policial legislativo. O Senado Federal está com vários claros lá, várias vagas, né? Os claros, se você olhar no site do Senado, na aba Transparência, você vai encontrar os cargos vagos para policial legislativo. Então, presta atenção, é a hora de estudar. É a hora de estudar porque esses cargos, um momento ou outro, serão preenchidos e somente você, que já está na caminhada, está se preparando, terá condições de fazer a prova e obter um bom resultado e concorrer aí de forma ideal para a obtenção da sua vaga no Senado. Policial legislativo é um cargo muito bom, o pessoal é preparado, tem vários cursos, inclusive com pagamentos dependendo do momento, ele tem pagamentos aí que é feito especialmente para o policial legislativo em razão da sua atividade de movimentação, de acompanhamento de autoridade. Então, atenção ao cargo de policial legislativo, um ótimo concurso, vamos aí prestar atenção nas informações sobre esse concurso. Então, aqui, nesse caso aqui, na questão de 2008, ao primeiro secretário da mesa do Senado Federal, não cabe. Então, não cabe. Então, a gente tem aqui 4 itens que se referem ao primeiro secretário e um item que não vai caber ao primeiro secretário. Vamos tentar identificá-lo. Item A, despachar matéria do expediente que lhe for distribuída pelo presidente. Isso aqui é matéria do primeiro secretário. Quem despacha as matérias do expediente é o primeiro secretário, ele que dá a dinâmica da distribuição de matéria, não tem dúvida, primeiro secretário. Passamos aqui para o próximo item. Promover a guarda das proposições em curso. Pessoal, eu não coloquei essa atribuição lá no rol, porque tem outras lá, eu trouxe as principais, mas aqui a questão já faz a gente relembrar esse caso aqui. A guarda das proposições. Então as proposições tramitam em processo e vai chegar o momento que essas proposições, um dia no Senado e na Câmara, estarão totalmente em formato eletrônico. Por enquanto tem processo e também tem formato eletrônico, mas independente disso, a guarda, se for eletrônica, terá lá os dispositivos da tecnologia da informação para fazer a guarda desse material. E também, em papel, tem lá a maneira como o Senado acomoda esses processos para que não se percam e não há deteriorização. Quem é responsável por isso? Primeiro secretário. Item B está correto, hein? Item B está correto. Vamos partir para o item C. Auxiliar o presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas. Atenção que essa atribuição não cabe ao primeiro secretário, a atribuição do terceiro e quarto secretários, nós vamos ver logo à frente, guarda aqui. Vamos passar para o item D. Expedir as carteiras de identidade. Essa aqui a gente viu, cabe ao primeiro secretário, está correto. Assinar, depois do presidente, as atas das sessões secretas. Também cabe ao primeiro secretário e a atribuição dele assinar as atas. Vamos ver aqui a resposta. Item C, a gente vai ver logo à frente de quem é essa atribuição. Por enquanto, guarde aí a resposta, então, é item C, que está incorreto. Vamos prosseguir. Atribuições dos membros. Esse quadro aqui vai ser muito útil para você guardar as informações com relação às atas das sessões secretas. Então, aqui a atribuição do segundo secretário. Lavrar as atas das sessões secretas, proceder-lhes à leitura, assiná-las depois do primeiro secretário. Aqui também é um espaço de pergunta muito bom. Então, quem cabe lavrar a ata, confeccionar, elaborar a ata? Ao primeiro secretário? Não. Ao terceiro? Não. A ata de sessão secreta é incumbência do segundo secretário. Ok? Então, olha só. Ele lavra as atas e procede à leitura. Nós vimos que quem faz geralmente a leitura é o primeiro secretário. O primeiro secretário é o grande leitor da documentação que tramita na primeira secretaria. Mas a ata da sessão secreta é feita pelo segundo secretário. Guarde bem, segundo secretário
ata de sessão secreta. E o quadrinho nosso aqui, ó, vai resumir bem isso aí. Ordem das assinaturas. Quem assina primeiro? Presidente do Senado Federal. Quem assina em segundo? O primeiro secretário. A terceira assinatura, o segundo secretário. Encerrou aqui as assinaturas da ata de sessão secreta. Agora, quem é o responsável por lavrar e ler? Só guardar, pessoal, lavrar e ler, 2 L's aqui, ó. É o segundo secretário. Então, ele vai ficar responsável aí por lavrar e ler as atas das sessões secretas, ok? Muito bom. Vamos partir então para o próximo? Terceiro e quarto secretários agora, hein? Terceiro e quarto, fazer a chamada dos senadores, nos casos determinados nesse regimento. Contar os votos em verificação de votação. Verificação de votação. Já vou explicar. Auxiliar o presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas. Então, o terceiro e quarto secretário tem essas 3 atribuições. Ele fica ali responsável, o terceiro e quarto secretário, naquele momento assim de verificação de votação. Então, você está no processo simbólico de votação em que o presidente convida aqueles que forem favoráveis a permanecerem como se acham, sem movimentar. Ao movimento, quer dizer que é contrário, o responsável por verificar e contar, ajudar nessa verificação da votação, o processo simbólico, aquele que é contrário, ele vai se movimentar. Mas pode ser pedido uma verificação de votação, que é contrária a esse processo simbólico. Seria um processo, sem ser simbólico, processo de votação nominal, que hoje é feito pelo sistema eletrônico, e aí o terceiro e quarto secretário fica com as suas funções reduzidas, que o próprio sistema vai contar os votos e depois trazer o resultado. Mas se fosse uma chamada, aquela chamada ia ser feita pelo terceiro e quarto secretário. Então olha aqui de novo no slide. Ó. Eles fariam a chamada e cada senador ia dizer sim ou não ao projeto. E o terceiro e quarto secretário são responsáveis por auxiliar o presidente. E é o caso também da verificação da votação. E outro caso que os terceiro e quarto auxiliam o presidente é na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas respectivas. Hoje, com o processo eletrônico, essas atribuições elas ficam mais fáceis de serem feitas pelo terceiro e quarto secretários. Mas na prova, a chance de ser cobrado essas competências desses outros membros que ainda não caíram em nenhuma prova anterior do Senado é muito grande. Então você tem que prestar atenção na competência do segundo secretário, do terceiro e do quarto, do primeiro vice e do segundo vice. Porque o primeiro secretário e o presidente, as provas já cobraram essas atribuições, muitas delas, né? Mas atenção para esses outros membros, ok? Vamos continuar então. Essas são as atribuições do terceiro e quarto. E a gente faz aqui um resuminho para você não guardar, para você não esquecer. Secretários, olha só. Secretários, ao ler os documentos, permanecerão de pé. Ao proceder à chamada dos senadores, procederão à chamada sentados. Ah, mas isso não cai em prova. Isso cai em prova. A prova pode chegar para você e cobrar. Os secretários, ao ler qualquer documento, sempre permanecerão sentados. Não. Eles permanecem em pé para a leitura dos documentos. Ao fazer a chamada dos deputados e melhor visualização dos que estão ali presentes, os secretários fazem as chamadas em pé, para que possam visualizar. Errado. A chamada dos senadores é feita sentado, é o que diz o regimento, é o que você tem que guardar para a prova. Então, chamada dos senadores sentado, proceder à leitura de documentos na posição em pé. E agora nós vamos fazer uma sequência. Não tem mais atribuição de membro da mesa. Nós vamos fazer uma sequência agora de 6 questões para a gente resolver de vez as nossas dúvidas sobre as atribuições dos membros da mesa. No Senado Federal, vamos para a primeira. Quem recebe a correspondência e toma as providências dela decorrentes é o senador que estiver no posto de primeiro secretário. Isso realmente, falou de correspondência, você tem que lembrar de quem? Do primeiro secretário. Então, essa atribuição, a alternativa está correta, é uma atribuição do primeiro secretário, cuidar das correspondências. A outra alternativa, o primeiro secretário assina, atenção, assina todas as correspondências do Senado Federal. Sem nenhuma exceção, quando você estiver fazendo a sua prova e se deparar com essas expressões, nenhuma, sempre, todos, todas,
tem que ligar uma lâmpada do alerta, tem que ligar um sinal amarelo, prestar atenção, reler a questão, porque geralmente o regimento, as leis, a Constituição trazem uma exceção e essa exceção torna a alternativa incorreta. Então, olha só, não é possível que todas as correspondências sejam assinadas pelo primeiro secretário. Por quê? Lá no artigo 48, o presidente assina a correspondência para chefe de poderes, para governadores e outros casos. Você vai ter que ir lá consultar. Então, essa questão aqui está errada. Vamos lá? Incorreta a questão em razão desse final, ó, sem nenhuma exceção, porque há exceções. Ok? Mais 4, então. Vamos lá, pessoal. As atas das sessões secretas, são tratadas de forma cuidadosa. Por isso, cabe ao segundo secretário lavrá-las, proceder-lhes à leitura e assiná-las depois do primeiro secretário. É isso ou não é? A questão está correta. A gente tem que guardar aquele quadrinho. Lá, que está lá no seu livro digital, você pode ir no final do livro, em esquemas e resumos, para você fazer aquela revisão, que antes de você entrar na próxima aula, no próximo livro digital, é bom você pegar o anterior, pegar o final do livro, naqueles esquemas e resumos, e ver ali, passar o olho, é 1,5 página, 2 de resumos, que vai reavivar na sua mente aquilo que você já viu. Então você dá um passinho para trás, 2, para poder avançar no seu estudo. Então lá vai estar o nosso quadrinho lá, de atas de sessões secretas. Quem assina? Primeiro, o presidente. Segundo, quem assina? O primeiro secretário. Terceira assinatura, segundo secretário. Agora, quem vai lavrar a ata? Quem vai elaborar? Segundo secretário. Quem vai ler a ata? Segundo secretário. Por isso que a questão está certa, não é isso? Mais uma questão. Quando há verificação de votação, incumbe ao terceiro e quarto secretário contar os votos. Foi o que vimos, não é isso? Foi o que vimos. O processo está sendo votação simbólica. Aqueles que forem, o presidente vai anunciar, aqueles que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como se acham, como se encontram, sentados, né? Se ninguém mexeu, aprovado o projeto. Agora, se há manifestação ou se não, e aí alguém está na dúvida e pede, queria verificação de votação, aí não pode mais ser no processo simbólico, tem que ser no processo nominal e hoje é pelo sistema, mas podia ser por chamada. E quem vai ajudar nessa chamada, quem vai ajudar na contagem do voto, terceiro e quarto secretário, foi isso que vimos lá na nossa aula, estamos vendo aqui também nessa questão. Mais 2 questões para nós encerrarmos mais essa videoaula. Os secretários, ao lerem qualquer documento e procederem à chamada dos senadores, permanecerão sentados. É isso? Você pode até não lembrar, mas você tem que guardar que as 2 atividades, o ler e o chamar, eram diferentes. Um era sentado e o outro era de pé. O ler o documento, sempre de pé. Agora, fazer a chamada dos senadores, sentado. Então a questão está incorreta, porque colocou todo mundo na posição sentado. Então essa aqui está incorreta. E a última, o terceiro secretário, ao integrar a mesa e após fazer a leitura de documento, ordenada pelo presidente do Senado Federal, esse secretário ele fez uso da palavra por um longo período. Olha só uma questão para a gente abordar um artigo do regimento que nós não falamos na nossa videoaula. Vamos falar agora, que vendo questão é o melhor caso aí para você guardar. Esse aqui é o artigo 58. No artigo 58, ele vai preconizar o seguinte: o secretário, ao integrar a mesa, em regra, não fará uso da palavra. Não é isso? O presidente também, quando está na mesa, ele quer participar das ações, ativamente das ações, ele deixa a mesa, coloca o seu substituto e vai participar das ações. O secretário também não pode sentar na mesa e fazer uso da palavra. Em regra, ele não faz uso. Então vamos aqui, lá no artigo 58, vai dizer o seguinte, que ele não vai fazer uso da palavra, exceto se o presidente ordenar, então, a leitura de documento, que ele também pode ler documento, apesar de ser o primeiro secretário o nosso leitor, né? Mas aqui também o presidente pode determinar o terceiro que faça a leitura. Terceiro e quarto. A leitura de documento e a chamada de senadores. Então, nesse caso, é possível, então, ele fazer uso da palavra para essas 2 situações. Então, ele não pode fazer uso da palavra, nem muito menos por um
por um longo período de tempo, conforme a questão afirmou. Então aqui, ó, a questão está errada.